Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui hoje para mais uma aula, né? E nessa aula eu quero falar sobre a integral definida, né? Que é a continuação aí da soma de rima, né? Então a gente vai ver na verdade que a integral definida é o limite da soma de rima, ok? Bom, então a gente precisa primeiro definir o que é o limite da soma de rima. Só para relembrar rapidamente aí da aula passada, né? A soma de rima, o que era a soma de rima, né? Então a gente viu que, primeiro, você precisa de uma função f definida no intervalo AB em R, precisa de uma função f. Para esse intervalo AB que você tem a função f, você precisa de uma partição P, ok? Que ele vai começar com o A, que vai ser o meu x0. x0, por consequente, vai ser menor que o x1, menor que o x2, assim por diante, menor que um xn, que vai ser a outra extremidade, o b. Então, você precisa de uma função definida no intervalo AB, de uma partição para esse intervalo AB, ok? Aí, em cada intervalo que a gente tiver desse aqui, para cada intervalo, x i menos 1, xi, a gente associa um ci que vai estar nesse intervalo, né? Então, a gente vai escolher aqui sempre um ci pertencente ao intervalo, né? Um ci pertencente ao intervalo xi menos 1, xi. Então, a gente precisa de um ci entre cada xi desse aqui, entre cada xi menos 1, xi desse daqui. A gente precisa também definir o comprimento de cada intervalo desse, né? A gente vai definir aqui, então, o comprimento de cada intervalo desse, que é o delta xi, né? Que é o comprimento do intervalo xi menos 1 até xi. Ok? Então, de posse desses itens da função, desses itens, né, que é a função, a partição, uma escolha aleatória de pontos entre cada subintervalo desse, a gente viu na aula passada também que a partição ela subdivide o intervalo AB em subintervalos, né? Então a gente escolhe um CI em cada subintervalo desse, e a gente sabe que o comprimento de cada intervalo desse a gente denota por ΔXi. Bom, dito isso, a gente define o que a gente chama de soma de Riemann. A soma de Riemann nada mais vai ser que a soma com I, com N, ou melhor, com I indo de 1 até N, da F de CI vezes o delta XI. Então, isso daqui é a soma de Riemann. Ok? A soma de Riemann. Isso aqui é a soma de Riemann. Ainda a gente viu ainda também o quê? Que graficamente, né? Graficamente a gente tem o quê? A gente tem aqui, a gente pode desenhar aqui a função, né? Pode desenhar aqui a função. Então, quando a função f de x, na verdade, é maior ou igual a zero, né? A gente tem essa interpretação aqui. Então, a gente marca aqui o A, marca aqui o B. A gente vai ter os pontos da partição, que são os xis, né? Então, esse aqui é o x1, o x2, o A é o meu x0, o B é o meu xn, o x3, e aqui o x4, né? Vamos pegar n igual a 4, então. Aí, em cada intervalo desse, eu marco, então, um ponto CI aleatório qualquer. Então, aqui eu marco o C1, o C2, o C3, o C4. Em seguida, então, a gente considera aqui os retângulos, né? Retângulos baseados, então,
Não, antes do retângulo a gente precisa marcar o f de CI, né? Então para cada CI a gente marca aqui o f desse CI, né? Que no caso aqui o C1, né? Eu faço o mesmo, a gente faz o mesmo com todos os outros. Aqui, marca esses pontos para eu ter essa altura aqui sempre, né? E aí agora sim a gente considera os retângulos baseados no subintervalo que eu tenho do x0 até o x1 e com a altura aqui exatamente no f daquele C1 aleatório que eu escolhi. E a gente faz o mesmo isso, sempre considerando a base dos retângulos, claro, no xi menos 1. Ok? Feito isso, então, a gente considera agora, então, esses retângulos, a gente considera que a base vezes a altura, né? Então, quando você faz a base, é o x1 menos x0, x2 menos x1, ou seja, a gente vai ter aqui os delta xi como sendo a nossa base, e a gente tem aqui as alturas. As alturas, então, que vai ser aqui o nosso, nesse caso aqui, por exemplo, o f de C2. A gente considera, então, o f de C2 vezes o delta x2, nesse segundo caso aqui, né? Vamos pegar aqui o exemplo específico, a gente está com x2. E a base vezes a altura, a gente obtém exatamente a área desse retângulo aqui, né? Então, na soma de rima, quando a função f é maior ou igual a zero, né? Essa soma que vocês veem aqui, nada mais é que a soma da área desses retângulos todos aqui. Então, a gente viu na aula passada, isso aí é a partição. Agora, o que a gente quer fazer agora, né? A gente quer brincar com essa partição aqui. A gente quer trabalhar com essa partição aqui. Então, a gente viu também, para essa partição aqui, a gente definiu o módulo de P, o módulo da partição. O módulo da partição nada mais era que quem? Que o máximo com I indo de 1 até N, de quem? Dos delta xi. Okay? Então, você tem lá a partição, né? Tem aqui o A, você tem aqui o B. Então, aí você marca os pontos aqui na partição. Esse cara aqui, esse valor que aparece aqui, o módulo de P, é o máximo dos comprimentos dos intervalos, né? Então, nesse caso aqui, ó, o maior comprimento vai ser exatamente esse comprimento aqui. Então, esse comprimento aqui é o que a gente chama de módulo da partição. A ideia nossa vai ser fazer o que agora, né? A gente quer calcular o limite, limite da soma de Riemann. Então, a gente tem a soma de Riemann, que é a soma aqui com n indo de 1 a n, dos f de CI delta xi, a gente quer calcular o limite disso. Mas toda vez que a gente calcula um limite, por exemplo, quando você tem lá o limite de uma função f de x, né? Quando vocês viram função contínua, limite de funções. Limite de uma função f de x, só que você precisa de uma variável. Você precisa de uma variável x que tende a um certo valor. Por exemplo, x tendendo a a. Aí você analisa o que acontece com os f de x quando o x fica próximo daquele ponto A no domínio. Aqui a gente quer falar agora do limite dessa soma aqui. Só que a gente precisa de uma variável para a gente falar em limite. Bom, e qual vai ser a nossa variável para a gente falar em limite aqui? Isso aqui é uma quantidade matemática que ela vai depender de quem? Aqui? A gente depende da função, mas a função é fixa. Ok? A função está fixa. Quem que está variando aqui, então? Não é a função. Quem varia aqui é o i, os delta xi e o ci. Essas três coisas estão variando. Mas essas três coisas, tanto o xi como o delta de xi, e esses pontos f de ci, eles são determinados por quem? São determinados pela partição. Então, a variável nossa, que a gente vai falar de limite aqui agora, não é mais um x tendendo a um valor. A nossa variável, que vai fazer o papel dessa variável nesse limite aqui agora, para a gente, vai ser a partição. Vai ser a partição. E por isso que eu vou escrever, então, o módulo da partição tender a zero. Então, quando eu escrevo o módulo da partição tendendo a zero, eu tenho um monte de informação acontecendo aqui. Tem um monte de informação acontecendo aqui. Várias coisas aqui. Não é que nem lá um x ficando próximo, você vai lá e escolhe um x próximo do A, e aí você aplica f naqueles pontos para ver o que acontece. Aqui não.
Quando eu escrevo o módulo de P tendendo a zero, tem um monte de informação com um monte de elementos envolvidos nessa informação. Ok? Então, quando eu escrevo módulo de P tendendo a zero, eu estou pensando o quê? Eu estou pensando numa infinidade de partições, onde cada partição tem lá os seus pontos pré-definidos. Esses pontos pré-definidos definem subintervalos. Esses subintervalos têm cada um o seu comprimento. Aí eu vou lá dentro do comprimento, nessa partição, escolho o maior deles, que eu chamo de módulo de P. E é esse módulo de P que eu vou fazer ir para zero. Então eu estou variando a partição, onde em cada partição que eu altero, que eu mudo a partição, eu pego o maior comprimento de subintervalo e associo aquela partição. E é esse cara que eu faço ir para zero. Ok? Essa é exatamente a ideia, então. Eu tenho várias partições, que eu vou alternar essas partições, onde cada partição tem o maior comprimento de subintervalo, e eu vou associar o módulo da partição, que vai ser exatamente esse maior comprimento. Então, quando eu faço o módulo da partição indo para zero, eu estou, novamente, variando as partições, analisando quem? Analisando em cada partição o maior subintervalo, o comprimento maior que eu tenho ali, que é o módulo de P. Okay? Então, quando eu faço o módulo de P indo para zero, quer dizer o quê? Que eu estou considerando cada vez mais partições que têm mais pontos, cujo os subintervalos são cada vez subintervalos com comprimentos menores, de tal forma que eu tenho tantos pontos nessa partição que a distância que você tem de um ponto a outro ali, ou seja, o comprimento do subintervalo que você tem definido, ele é muito pequeno. Okay? Então é como se... Essa aqui é uma partição P, por exemplo, tem uma partição P associada a isso aqui. Agora eu pego uma outra partição P. Vou pegar aqui uma outra partição P. Uma outra partição P. O intervalo continua sendo sempre o mesmo. O A, o B. A função continua sendo sempre a mesma. Porém, agora eu pego o quê? Eu pego um monte de pontos. Eu aumento a quantidade de pontos. Okay? Eu aumento a quantidade de pontos. Veja que nessa partição aqui já tem mais pontos que na anterior ali. Okay? Quando eu calcular o módulo dessa nova partição P aqui, quando eu calcular o módulo dessa nova partição P, ele vai ser o quê? Ele vai ser algum comprimento desse aqui. Algum comprimento desse, não sei se é exatamente esse, né? Eu tenho que medir todas as distâncias que eu tenho aqui entre pontos, mas um deles vai ser o meu módulo de P. Eu não estou mandando o módulo de P para zero? Então, qual que seria o mais próximo de zero ainda? Seria eu vir aqui pegar uma outra partição. Pego uma outra partição, mantenho aqui o A, mantenho o B, e agora eu pego pontos mais próximos um do outro ainda. E assim por diante. Aí eu encho de ponto isso daqui, né? Quando comparado com a de cima, aqui vai ter muito mais pontos. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou determinar para essa outra partição P, essa partição branca, né? Então aqui ó, tinha uma partição amarela, uma partição verde e agora a partição branca. Então para a partição branca eu vou fazer o quê? Olhar a distância dos pontos, ver qual vai ser a maior delas, vai estar em algum ponto por aqui, por exemplo, dando uma ilustração. Esse cara vai ser o módulo de P. Então, pessoal, quando eu escrever módulo de P indo para zero, é isso que eu estou fazendo. Eu estou refinando as partições ó, e obtendo partições cada vez mais finas. Ok? Partições cada vez mais finas, onde as distâncias, o módulo de P vai estar pequeno. Ou seja, as maiores distâncias que você obtém, conforme você vai tomando essas partições aqui, com o módulo dela indo para zero, mais pequeno está sendo esses comprimentos. E quando, eventualmente, você for considerar funções, né? Quando você for considerar funções sobre esses gráficos aqui, por exemplo, aí você vai ter aqui os retângulos, né? Aqui, por exemplo, vai ter os retângulos. Aqui no verde, mesma coisa. Só que os retângulos aqui agora, se tiver a função aqui, vão ser retângulos mais fininhos. Tá vendo? Retângulos mais fininhos. E aqui, mesma coisa. A hora que você fizer aqui a função aqui, vai acontecer a mesma coisa. Só que aqui agora vai ser retângulos menores ainda, né? Tipo, vai ser retângulos bem pequenininhos.
E se você pensar naquela interpretação da área debaixo da curva, né, o que acontece? Então, conforme o módulo da partição vai para zero, ou seja, conforme você vai descendo aqui nessas partições, você vai passando o limite nas partições, você vai refinando as partições, né? Você vai fazendo o módulo de P indo para zero, melhor você vai ter os retângulos aqui aproximando a área debaixo da curva, né? Debaixo da curva. Então, isso aqui é a ideia geométrica que eu faço o módulo de Pi para zero. Agora, claro, a gente precisa de uma definição formal algébrica. Definição formal algébrica. Aí, na definição formal algébrica, é que vai aparecer o que está escrito no slide aqui. Ok? Que eu quero fazer com vocês. Então, a gente vai agora pegar, então, a soma de Riemann. E a variável que eu vou fazer tender o limite vai ser as partições. Só que não é um x bonitinho igual a gente está acostumado em limite. Agora aqui é o quê? São partições onde está acontecendo tudo isso que eu acabei de comentar com vocês aqui. Como que a gente escreve isso, né? Como que a gente escreve isso? Então vamos ver aqui no slide aqui, né? Ó, seja f uma função definida em AB e L um número real. Dizemos que a soma de Riemann tende a L. Opa, primeira coisa aqui então, vamos analisar, vamos parar nessa frase aqui. Eu quero falar que soma de Riemann tende a um valor L. Então, se você considerar que o L é um número real. O L não é um número real? Ah, mas se você quer que alguma coisa fique próximo do número real, o que tem que ser essa alguma coisa? Tem que ser um número real também. Sim, o que eu quero dizer é o quê? Que essa soma de Riemann aqui, ela sim, de fato, é um número real. Então, se você fixou uma partição, o que é essa soma de Riemann? Cada parcela dessa que eu estou somando aqui é a área de um retângulo. A área de retângulo é um número real. Se eu somo várias áreas, eu estou somando vários números reais. Soma de número real é número real. Então, isso aqui, quando você fixa uma partição, é um número real. É um número real. Essa soma toda, ela resulta num único número real, que pode ou não estar próximo do valor L. Então, eu altero as partições, consequentemente, altero a soma de Riemann, consequentemente, eu altero o número real que eu quero analisar se vai estar próximo ou não do número real L. É isso que a gente quer fazer aqui. Então, ó, dizemos que a soma de Riemann f de CI delta de xi tende a L quando o módulo da partição tende a zero e escrevemos limite, com o índice do limite aí sendo o módulo de P indo para zero, da soma do f de CI delta de xi igual a L. Então, é assim que a gente vai escrever o limite dessa soma. Ou seja, eu quero analisar a soma se aproximando do L. Então, eu vou escrever esse limite aí, né? Então, a gente vai ter aqui o quê? A gente vai escrever, então, você pega aqui a soma de Riemann, o f de CI delta de xi, e eu vou calcular o limite disso daqui quando o módulo da partição tende a zero. É assim que eu escrevo. E isso aqui eu quero que isso seja igual a L. Ok? Então, pessoal, vocês não podem ter em mente o quê? O que vocês têm que ter em mente, na verdade, né? Que o que está variando é a partição. Então, eu vou escolher partição, que eu vou fazer os pontos ficar muito próximo um do outro. Porém, conforme você vai variando a partição, para cada partição que você está escolhendo, você está tendo uma soma de Riemann diferente. Então, você escolhe uma partição P1, você tem uma soma de Riemann 1. Você escolhe uma partição P2, você vai ter uma outra soma de Riemann 2. Aqui só colocar aqui, né? Aqui é I. Deixa eu apagar isso que vai ser difícil agora. Né? Com I, N de 1 até N. Beleza. Então, ó, para cada... Escolhe uma partição P1, você tem uma soma dessa inteira. Escolhe uma partição P2, uma outra soma dessa inteira. Uma partição P3, uma outra soma dessa inteira. Uma partição P4, uma outra soma dessa inteira. E assim por diante, uma partição qualquer. Isso não precisa nem ser uma partição enumerada, igual eu estou fazendo aqui. Ok? Aqui você não precisa ter um conjunto de partições enumeráveis, né? Porque a gente está considerando aqui partições. Então, você vai variar a variável em partições, então você tem que pensar o quê? Essa variável mora em algum lugar.
Então, é num conjunto de partições. Então, você varia as partições. E, claro, né, não necessariamente essa partição precisa ser uma coisa que você consiga enumerar. Né? Pode ser um conjunto abstrato que contenha lá um conjunto de partições. Né? Pode ser um conjunto de conjunto, no caso aqui, né? Porque a partição é um conjunto. Então, você pode ter um conjunto de partições. Um conjunto de partições. Okay? Que você manda o módulo das partições para zero. Conforme você vai, então, fazendo as partições cujo módulo dela está ficando próximo do zero, ou seja, cuja amplitude lá, cujo maior intervalo, o comprimento dele é uma coisa cada vez mais próxima de zero. A respectiva soma de rima dessas partições está ficando próxima desse L aqui, ok? É isso que a gente está fazendo aqui. Como que a gente escreve isso matematicamente falando, então, né? Então, a gente diz que as somas de rima ficam próximas de um valor L quando o modo das partições vão para zero. Se para todo epsilon maior que zero dado, então se dá um epsilon qualquer, né? Então é todo epsilon, então qualquer epsilon que você quiser, você pode considerar, ok? E para o epsilon que você quiser considerar, ou seja, para todo epsilon, quando você fixar esse epsilon, então esse epsilon ele é arbitrário, mas para cada um que você escolhe, tem que existir um delta maior que zero. Esse delta só pode depender do epsilon, ou seja, o delta não pode depender da partição que você escolhe e nem dos pontos sem ir que você escolhe lá dentro. Então, ele só depende o delta que tem que existir, ele só pode depender do epsilon que você escolheu, ok? E a partir do momento que P, então, seja uma partição qualquer, mas desde que o módulo de P, então, vai ser menor que esse delta, então você vai ter o quê? Então, o módulo de P não está indo para zero? Zero não é um número real? Epsilon e delta são números reais, positivos, que a gente considera pequenos. Então, dado um epsilon qualquer, tem que existir um delta, tal que sempre que o módulo de P for menor que esse delta, necessariamente o módulo da soma de rima, essa soma de rima não é qualquer soma de rima, é a soma de rima associada a essa partição, ok? Então, o epsilon pode ser qualquer epsilon, você está livre para escolher o que você quiser. Mas uma vez que você escolheu aquele epsilon, tem que existir um delta, tal que para qualquer partição que cumpra essa condição aqui, do módulo dela ser menor que delta, quando você pegar a soma de rima associada a essa partição aqui, com I indo de 1 a N, do F de CI, vou escrever direitinho aqui, do F de CI, delta xi menos L, que é aquele L do limite ali, isso aqui tem que ser menor que epsilon. Então, quando que você pode escrever isso aqui? Quando para todo epsilon maior que zero dado, existir um delta, tal que se o módulo de P é menor que esse delta, então a distância da soma de rima até aquele L é menor que um epsilon. Então você vai variando o P de tal forma que ele fique menor que o módulo que o delta, que o módulo dele seja menor que o delta. A partição associada é uma soma de A's, é um número real, que está cada vez mais próximo de L. Okay? Então, isso é o que significa aqui matematicamente, né? Então, eu expliquei aqui no slide está escrito aqui com mais precisão, né? Então, eu dizer que a soma de rima se aproxima de um valor real, é eu dizer o quê? Matematicamente falando, que para todo epsilon maior que zero, dado, existe um delta, tal que sempre que a partição for uma partição tal que o módulo dela for menor que o delta, então a distância da soma de rima associada àquela partição até o L está sendo menor que epsilon. Né? Para quem não lembra que essa parte aqui, né? Quando eu coloco alguma coisa em módulo, um valor real menos um outro valor real, né? Então só mudar aqui para destacar. Então você tem um módulo, um valor real menos um outro valor real. O módulo disso representa a distância dessa quantidade, desse número real até esse outro número real L aqui. Ok? Então, quando eu falo a distância da soma de rima até L é menor que epsilon, na verdade isso é uma interpretação do módulo, né? Quando você tem lá o módulo x menos y menor que epsilon, você está falando nada mais, nada menos que a distância de x até y é menor que epsilon. Né? Uma interpretação do módulo aqui é que o módulo de um número real menos o outro representa a distância entre aqueles dois números que você tem.
ok? Então, formalmente, em termos de epsilon e delta, é isso que significa a soma de rima ficar próximo de um L, conforme eu faço a minha partição tender a zero. O módulo da minha partição tender a zero, né? Bom, um outro aspecto que eu quero falar com vocês rapidamente aqui é a questão seguinte, tá? Toda vez que você fala em limite, você precisa falar o quê? Será que esse limite é único ou não? Então eu defini o limite, eu defini esse limite por epsilon e delta, né? Por epsilon e delta, igual eu acabei de escrever aqui com vocês. E agora eu estou me perguntando se a unicidade desse limite eu estou perguntando se vale a unicidade para esse limite ou não, né? Então, vou dar uma ideia aqui da demonstração para vocês. A ideia da demonstração. Como que faz isso aqui, né? Bom, então, o que a gente tem aqui? Como que eu vou provar que o limite é único? Eu vou assumir duas coisas, então, né? Suponha que o limite da soma de rima do f de ci delta xi, né? Com i indo de 1 a n. Quando o módulo da partição tende a zero. Suponha que isso aqui seja L1 e suponha também que o limite dessa soma com i indo de 1 a n dos f de ci delta xi seja igual a L2, quando o módulo da partição tende a zero. Então, suponha essas duas coisas aqui, então, né? Suponha que o limite seja L1 e suponha também que o limite seja aqui o nosso L2. A minha tese é provar o quê? Que L1 é igual a L2. Se eu provar que L1 é igual a L2, eu provei que o limite é único, então. Para eu fazer isso, eu vou ter que fazer o quê? Então, isso aqui são hipóteses, tá? Eu assumo por hipótese que a soma de rima se aproxima de L1 quando eu mando as partições, o módulo das partições para zero. E o limite, eu também assumo que a soma de rima, quando o módulo da partição tende a zero, também se aproxima do valor L2. E eu quero provar que as duas coisas são iguais, né? Bom, assumindo esse limite, eu quero provar isso por epsilon e delta, né? Que é a definição de limite, né? Quando a gente escreve limite, isso aqui é só uma notação, né? O que significa o limite mesmo é a sua interpretação por epsilon e delta, né? Bom, então, o que significa por epsilon e delta cada limite daquele ali, né? O que significa, então? Bom, o primeiro limite significa o que para a gente, o primeiro limite? Então, ó, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, como o limite dessa primeira soma de rima aqui é L1, né? Então, dado epsilon maior que zero, existe um delta 1 maior que zero, né? Vai estar associado a esse L1, existe um delta 1 maior que zero, tal que o módulo da partição menor que o delta 1 implica o quê? Implica que a distância, então, da soma de rima, né? Com i indo de 1 a n dos f de ci delta de xi até L1 é menor que epsilon sobre 2. Então, como isso aqui vale para todo epsilon, vale para todo epsilon. Então, em particular, vale para o epsilon. Em particular, vale se você escolher um outro 5 epsilon, 10 epsilon, epsilon sobre 10, epsilon sobre 2. Então, assim, como você tem por hipótese que isso aqui é verdade, né? Que o limite disso aqui é L1, pela definição de limite por epsilon e delta, dado epsilon sobre 5, dado epsilon sobre 2, dado 10 epsilon, não importa qual epsilon você considera. Sempre existe um delta tal que o módulo da partição menor que esse delta implica que a distância da soma de rima até aquele L1 vai ser menor que um epsilon. Epsilon sobre 2, epsilon sobre 5.
Não importa. Então eu estou partindo da hipótese que isso aqui é verdade. Então, dado o epsilon, não importa qual seja ele, é para todo, né? Quando eu falo que é para todo, então não importa qual seja o epsilon. Pode ser um epsilon que você escolhe, mas pode ser um epsilon, eu escolho um outro epsilon que é o seu epsilon sobre 2. Então vale para o seu epsilon, vale para o meu epsilon, vale para o nosso epsilon. Então vale para epsilon. Então se eu fixo um epsilon qualquer aqui, eu posso escolher um epsilon sobre 2, seria um outro epsilon. Vai existir para esse epsilon sobre 2 um delta 1, tal que isso aqui acontece por epsilon 1. Tal que isso aqui acontece para o delta 1. Ou seja, isso aqui fica próximo do L1. Ok? Bom, para esse mesmo epsilon aqui, para esse mesmo epsilon, também existe um delta 2, né? Então, ó, o epsilon eu deixo sempre o mesmo, esse epsilon aqui é fixo. Então, por essa definição de limite, por epsilon e delta, e partindo dessa definição de limite, né, que eu estou assumindo isso aqui como hipótese, só que escolhendo para esse limite aqui o epsilon sobre 2, né? O epsilon sobre 2, então eu escolho esse epsilon sobre 2. Existe o delta 1, então isso aqui acontece. Agora, para esse outro limite aqui, eu vou escolher também um epsilon sobre 2, ok? Porém, vai existir para aquele outro limite, né? Vai existir agora um delta 2. Então, esse delta 1 é para esse primeiro limite, o delta 2 vai ser para esse outro limite. Então, também existe delta 2 maior que zero, tal que um delta 2 maior que zero, também existe delta 2 maior que zero, tal que o módulo da partição menor que esse delta 2 implica que a distância da soma de Riemann com I indo de 1 até N, então escrever aqui a soma de Riemann, né? Delta x menos agora o L2 é menor que o epsilon sobre 2. Então, pessoal, isso que eu estou afirmando, ó, isso que eu estou afirmando para vocês aqui e aqui são consequências da minha hipótese de que esse limite é L1 e esse limite é L2. Ok? Então, se eu assumo que esse limite é L1, por um lado, dado um epsilon qualquer, existe um delta 1, tal que isso aqui vai acontecer para esse epsilon 2. Então, esse epsilon 2 está associado a esse limite. Esse outro epsilon 2 aqui, ele está associado a esse limite aqui. Esse epsilon aqui, pessoal, do começo, isso aqui é uma coisa que gera muita confusão nos alunos. Eu sempre tento justificar isso aqui da melhor maneira possível, mas é uma coisa que realmente é difícil. Esse epsilon aqui é um epsilon que eu estou considerando geral aqui. Ele é um epsilon que ele pertence à demonstração. Então, na demonstração, considere esse epsilon aqui. Agora eu vou manipular as minhas hipóteses. Então, esse limite é uma hipótese, esse outro limite é outra hipótese. Dessa hipótese desse limite, eu escolho esse delta 2, esse epsilon sobre 2 como um epsilon para aquele limite, para aquela hipótese daquele limite. Então, como aquilo eu estou assumindo hipótese, assumindo verdadeiro, eu escolho um epsilon 2 naquele limite, nesse limite, existe esse delta 1. Eu escolho o mesmo epsilon sobre 2, né, baseado nesse epsilon da demonstração que eu escolhi, eu escolho esse epsilon sobre 2 para essa definição de limite aqui, que eu estou assumindo como hipótese. Aquele epsilon 2, para essa definição de limite aqui, garanto a existência do delta 2, tal que isso aqui acontece. Então, por um lado, por um limite CL1 eu tenho isso, por outro lado, por um limite C, o L2, eu tenho isso. O que eu vou fazer agora? Eu quero juntar essas duas coisas. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu quero pegar uma partição que ela vai ser menor que o módulo de... eu quero pegar uma partição que o módulo dela é menor que delta1 e eu quero pegar uma partição que o módulo dela também é menor que o delta2. Por quê? Aí eu vou escolher uma partição cujo módulo dela
vai ser menor tanto que ΔI, tanto que ΔI. Se é menor que os dois, essa partição, então eu posso usar tanto essa desigualdade aqui, quanto eu posso usar essa desigualdade aqui. Se eu escolher uma partição em que o módulo dela é menor que tanto ΔI quanto ΔI, para essa partição que eu escolhi, ela vai estar associada a essa soma de rima, a essa soma de rima, e vai valer essas duas igualdades aqui. Porque a partição, eu vou estar considerando ela menor que esses dois delta. Então, o que eu faço agora? Considere, vou continuar com a cor aqui, né? Considere delta como sendo o mínimo dos valores ΔI e ΔI. Então, considere um delta que é o menor que esses dois. Logo, módulo de P menor que delta, P menor que delta, implica, vamos colocar aqui, ó, 1 e 2. Quem que é 1 e 2, né? 1 vai ser essa desigualdade aqui, implica 1. E 2 vai ser essa daqui, implica 2. Então, módulo de P menor que delta implica 1 e 2. Implica que essas duas coisas acontecem. Ok? Agora eu vou fazer um pequeno algoritmo aqui com as contas, que eu vou usar 1 e 2, e eu vou obter um valor, eu vou obter uma certa propriedade aqui. Ok? Então, o módulo de P menor que delta implica 1 e 2. Muito bem. Agora, observe que vamos considerar aqui o módulo de L1 menos L2. Considera o módulo de L1 menos L2. Isso aqui é igual a quem, pessoal? Eu vou fazer o seguinte agora, aqui. Eu vou somar e subtrair aqui a soma de rima. Então, vai ficar aqui L1 menos a soma com I, indo de 1 a N, dos F de CI, delta de XI, subtrair a soma de rima. Vou adicionar a soma de rima, com I, indo de 1 até N. Então, vamos colocar aqui o F de CI, delta de XI. E vou repetir aqui o menos o L2 e fecho o módulo aqui. Ok? Então, aqui para cá eu tenho exatamente a igualdade. Né? Eu somei e subtraí a soma de rima. Agora aqui eu tenho duas somas, tá vendo? Ó, eu posso enxergar isso aqui somando com isso aqui. E tudo isso está dentro do módulo. Quando eu tenho um módulo de duas coisas que somam, eu posso usar a desigualdade triangular. Então isso aqui vai ser menor ou igual que o módulo de L1. Aqui, pessoal, ó, como eu vou passar o módulo nesse termo aqui, então o módulo de A menos B é igual ao módulo de B menos A. É só você tirar o menos 1 em evidência. E como quando você tira o menos 1 para fora do módulo, sai o módulo acompanha o menos 1. Aí você calcula o módulo de menos 1, né? Isso aqui, ó, rapidão aqui. Módulo de A menos B é igual ao módulo de menos 1 que multiplica B menos A. Ok? Propriedade de módulo, módulo de menos 1, módulo de B menos A. Ok? Módulo de menos 1 é 1, então aqui fica módulo de B menos A. Ou seja, módulo de A menos B é igual ao módulo de B menos A. Por quê? Por conveniência, ao invés de eu escrever L1 menos isso aqui, como eu vou colocar os dois em módulo, então eu vou colocar tudo isso aqui em módulo e vou colocar tudo isso daqui. Eu vou colocar tudo isso daqui em módulo e vou colocar tudo isso aqui também em módulo. Só que aí, esse aqui eu vou inverter o sinal usando esse argumento aqui, ok? É isso que eu vou fazer. Então, aqui vai ficar a soma de rima com I indo de 1 até N, dos F de CI, delta XI, menos L1, mais, aqui eu só repito esse cara aqui, essa soma de rima aqui, 1 até N, dos F de CI, delta XI, menos L2, né? L2. Agora, o que acontece aqui?
Agora eu vou usar essas duas desigualdades aqui, 1 e 2. 1 e 2. Eu vou escolher então P, tal que módulo de P é menor que delta. Aqui os duas, 1 e 2 acontecem simultaneamente. E eu vou poder fazer isso. Logo, observe que, então aqui, ó, para todo, eu vou só adicionar aqui, tá? Que faltou aqui, na verdade. Observe que, para todo P, tal que, isso aqui é uma abreviação para tal que, módulo de P é menor que delta, observe que, para todo P, para toda a partição P, tal que módulo de P é menor que delta, temos. Então, a gente vai ter o que, então? A gente vai ter que agora, se o módulo da partição, cuidado para não confundir esse N aqui, tá, gente? Se o módulo da partição, é menor que delta, como delta é o mínimo de delta 1, delta 2, é o mínimo de delta 1, delta 2, então essa partição é tal que 1 e 2 aqui acontece. Se é tal que 1 e 2 acontece, como esses dois termos aparecem lá embaixo, eu vou fazer a desigualdade aqui por epsilon sobre 2, né? Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar menor que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, que é igual a epsilon. Assim, eu concluo então que o módulo de L1 menos L2 é menor que epsilon. Professor, mas você não queria provar que L1 era igual a L2? Então você tinha que provar, na verdade, que o módulo de L1 menos 2 era igual a zero, né? E não menor que epsilon. Mas o que acontece, pessoal? Lembra que eu falei aqui para vocês no começo que esse epsilon que eu estava escolhendo, ele é da demonstração? Esse epsilon é da demonstração, esse epsilon aqui. Esse epsilon sobre 2 aqui, e esse epsilon sobre 2 aqui, ele faz o papel do epsilon nas definições aqui, que eu estou usando como hipótese. Ok? Mas esse epsilon está livre. Então, na verdade, pessoal, como aquele epsilon está livre, então, na verdade, o que eu tenho aqui é o quê? Assim, isso aqui é menor que epsilon para todo epsilon maior que zero, porque ali eu peguei um epsilon arbitrário. Eu afirmo para vocês, portanto, eu estou afirmando, portanto, módulo de L1 menos o L2 é igual a zero. Ou seja, L1 é igual a L2. Pessoal, por que que se duas coisas em módulo aqui é menor que epsilon para todo epsilon, então isso aqui é verdade. Ok? Suponha que isso aqui não seja verdade, então. Suponha que isso aqui não seja zero. Vamos escrever diferente aqui para não misturar com a demonstração, né? Isso aqui agora eu vou provar para vocês por que se isso aqui é verdade para todo epsilon, então isso aqui tem que ser zero. Suponha que isso aqui não é zero. Então, suponha módulo de L1 menos L2 diferente de zero. Bom, o módulo é sempre maior ou igual a zero, nunca é negativo. Então, se você assume que ele é diferente de zero, você está assumindo o quê? Que ele é maior que zero. Ok? Suponha que módulo de L1, L2 é maior que zero. Como L1 e L2 está fixo, então, esse valor é um valor fixo. Considere em particular o epsilon que eu considerei aqui não é para todo epsilon, isso aqui não vale para todo epsilon. Considere então em particular epsilon igual ao módulo de L1 menos L2 dividido por 2. Logo, o que vai acontecer? Se você considerar esse epsilon aqui, então você vai ter essa desigualdade aqui para todo epsilon. Se essa desigualdade vale para todo epsilon, em particular vale para esse epsilon aqui. L1 menos L2 sobre 2. E aí o que você vai ter então? Você vai ter o módulo de L1 menos L2 menor que epsilon. Então você vai ter
Vamos repetir o que está escrito lá, né? Então, você vai ter o módulo de L1 menos L2 menor que epsilon, só que o epsilon é igual a quem, pessoal? Módulo, esse epsilon particular, L1 menos L2 sobre 2. Isso aqui é uma contradição. É um absurdo você falar isso aqui. Por quê? Esse cara é um número real positivo. Você assumiu aqui, né? Por hipótese de contradição. Ou por hipótese de absurdo. Ele é positivo. E você está falando que ele é menor que ele dividido por 2. E todo número positivo quando dividido por 2, ele fica menor. Você dividiu ele em 2. Então ele ficou menor. E como que pode ter acontecido isso? Isso aqui, então, é uma contradição. Onde está a contradição? Onde está o problema aqui? A contradição está em eu assumir o quê? Exatamente isso aqui. Logo, o módulo de L1 menos L2 não pode ser positivo, então ele tem que ser zero. Isso aí conclui a demonstração da afirmação, tá? Que eu fiz uma afirmação aqui para provar isso. Okay? Então, isso aqui basicamente prova para a gente aqui a unicidade do limite na soma de rima. Okay? A unicidade do limite na soma de rima. Então, você tem aqui a definição de limite da soma de rima. Aqui eu provei o quê? Que quando existe o limite, que ele é um valor L, esse limite é único. Isso foi o que eu provei aqui. Bom, agora a gente vai chegar ao quê? Na definição de integral definida. Sabe quem vai ser a nossa integral definida no fim das contas, então? Vai ser esse L que é único. Então a gente prova o quê? Que a integral definida está bem definida. Provar que está bem definida é provar o quê? Que só pode dar um resultado. Por exemplo, a raiz de 4 é 2. Então a raiz de 4 está bem definida, porque ela dá 2. Okay? Se você falar que a raiz de 4 dá menos 2, ela não estaria bem definida. Mas quando você fala que a raiz de 4 é 2, você está falando que a raiz está bem definida. Ok? E assim por diante. 2 mais 2 é 4. Está bem definido a soma, porque só dá um resultado. Então, embora isso pareça uma coisa óbvia quando você está nesses exemplos simples, quando você está tipo, com as coisas mais gerais, aqui, por exemplo, integral, eu quero definir integral como sendo um limite. Eu preciso que o limite seja único, para isso estar bem definido, porque senão não vai estar bem definido. Vai ser uma coisa que dá dois resultados diferentes. Isso não existe na matemática em lugar nenhum. Você não quer fazer uma conta que esteja certo ter dois resultados diferentes. Isso não faz sentido, né? Quando está resolvendo um problema, alguma coisa, você quer que o negócio esteja bem definido. Claro, às vezes você tem um conjunto de possibilidades, um conjunto de solução. E aí você tem ali várias soluções para o mesmo problema. Mas quando você vai restringindo, ou você tem uma operação matemática, aplicou num valor, tem que dar um único valor. Isso está bem definido. Uma função é uma coisa bem definida, né? Você pega um x, para aquele x, ele leva num único valor, ele não leva em dois diferentes, né? Não calcula f de x e dá f de 0, por exemplo, e dá 5 e f de 0 dá 10. Isso não acontece. Quando você calcula f de um cara, você tem um outro. Definição de função. Então, isso na matemática a gente chama está bem definido. E aqui não é diferente. Você quer definir alguma coisa como sendo um limite, você tem que provar que esse limite é único para isso estar bem definido. E, bom, a gente viu então que L é o limite da soma de Riemann. A gente provou que é único. E esse L, na verdade, pessoal, é o que eu chamo aqui então de integral definida. Integral definida, ok? Então, o L é a integral definida de A a B, f de x dx. Isso aqui, pessoal, é notação. Notação. É um símbolo que eu uso para eu descrever para vocês o L, que é o resultado do limite. Que limite que é esse L aqui? Esse L, ele é igual o limite de quem? Quando o modo da partição tende a zero, da soma de Riemann. Então, da soma com i indo de 1 até n, dos f lá do ci, delta de xi. Ok? Ou seja, então, em resumo, pessoal, então, a gente vai ter o quê, então? A gente vai ter que a integral de a a b da f de x dx, não é? Isso aqui é o símbolo que eu uso para L. L é igual a isso. Então, o que a gente chama de integral definida
de A até B de f de x dx, nada mais é que o limite, quando o modo da partição tende a zero, da soma de rima, né? Com i indo de 1 até n, dos f de ci, delta de xi. E aquilo que eu expliquei para vocês na aula de motivação de integral, né? Você vai alterando essas partições aqui, ok? Esse delta de xi ele é o comprimento do subintervalo. Então esse delta de xi ele vai ficando cada vez pequenininho, cada vez mais pequenininho. Ele é o comprimento de cada intervalo. E como a partição, ela tá com o módulo dela está indo para zero, ou seja, os subintervalos da partição estão ficando muito, muito, muito pequeno, esses delta de xi vão ficando muito pequenos. Então, na notação, esse delta de xi ele degenera nesse dx aqui. Claro, degenera que eu quero dizer aqui, assim, tipo, para não ficar escrevendo delta de xi, então ele usa o dx. Então o dx ele representa aquela pequena variação, aquele pequeno comprimento de intervalo que você tem ali. Só que é só uma notação isso aqui, tá, pessoal? Não quer dizer que tem alguma operação matemática acontecendo aqui. A operação matemática que tem acontecendo aqui, para ficar bem claro, é a operação de limite por epsilon e delta igual eu defini para vocês. Epsilon e delta, ali é a definição matemática precisa. Isso aqui é a notação que eu escrevo pelo limite. Isso aqui é o símbolo que eu uso para escrever o resultado desse limite, quando esse limite existe. Bom lembrar isso. Pode ser que o limite não existe. Existe a possibilidade. E aí você vai dizer o quê? Aí a função você não pode ter a integral definida dela. Então, pessoal, ó, o f de ci, o que acontece com o ci? Você está fazendo os intervalos, fica muito, muito, muito pequeno. Lembra que o ci a gente escolheu dentro do intervalo? Dentro do intervalo? Então você vai ter ali uma infinidade de intervalos. Na verdade, você tem uma quantidade finita, mas quando você manda o p indo para zero, tipo, você está tendo... A quantidade de intervalinho que você está tendo ali está ficando muito, mas muito grande. É como se estivesse tendendo para infinita a quantidade de intervalinho que você tem. Então aquele CI, embora você escolha ele aleatoriamente ali, quando você manda essas quantidades de intervalinho ir para o infinito, o comprimento desse delta xi aqui ele vai ir para zero, e aquele CI ele vai ficar ensanduichado ali nesses intervalinhos, ele vai virar a própria variável x, né? Então esse f de CI, ele é o que está associado aqui ao f de x. Então esse CI meio que vira o x, né? O x dx, então ele meio que vira uma coisa só. Por quê? Porque o delta x está ficando tão pequeno, que ele meio que vai virar tipo um pedacinho de dx ali. Ele vira como se fosse um pequeno comprimento. E o ci ele vai virar um xzinho ali dentro. Então meio que tipo é como se o intervalo ele fosse virar um ponto. Então você não sabe diferenciar o que é o x do dx, né? Então o dx ele é uma coisa que é um comprimento, que ele está indo para zero. Então lá na situação limite, meio que o dx está virando o próprio x, né? Então é como se isso aqui tivesse meio que virando uma coisa só, mas nunca vira, né? Claro, tipo, ele está tendendo, né? Tipo, o dx está tendendo para como se fosse um ponto, né? E o CI já é um ponto que continua o ponto lá dentro, né? Então, não é que é a mesma coisa, pessoal, pelo amor de Deus, né? O dx não é o x é um ponto, o dx ele representa ali um segmento que está indo para zero. Ele é uma ideia mesmo, ele não é um valor. Por isso que quando o pessoal escreve lá dy sobre dx igual a uma constante, e aí o infeliz vai lá e escreve dy como sendo c vezes dx. Matematicamente, formalmente, isso aqui é uma coisa que não existe. Não existe. Embora o Leibniz, quando inventou o cálculo, ele fazia esse tipo de conta aqui. Então, assim, quem é engenheiro pode fazer essa conta aqui, está permitido. Quem é matemático está proibido. Porque matematicamente falando, sendo rigoroso, isso aqui não existe. O dx, ele não é nada. Ele é só um símbolo que se coloca aqui para representar o resultado de um limite que é definido por epsilon e delta. Então, o que existe por matemática é o epsilon e delta. Isso é o que existe, é o que foi formalizado de maneira rigorosa. Isso aqui tudo representa uma ideia. É um símbolo que a gente usa, onde esse símbolo é escolhido de tal maneira que ele representa uma ideia. Que é a ideia lá dos retângulos, lá de você ter a área debaixo da curva, você ter ali os intervalinhos, os retângulos, né? Que vai somando, que é a ideia que a gente tem aqui na soma de rima, né? Mas quando você passa o limite, isso aqui não é soma de rima mais, né? Aí vira integral de rima. Então isso aqui vai ser o que a gente chama de integral de
Riemann. Então, a soma de Riemann converge para integral de Riemann. Converge, usar a palavra convergir é equivalente a falar que o limite daquilo vai para isso, né? Então, se o limite disso é isso, a gente pode dizer que o que está aqui dentro do limite converge para isso. Converge, se aproxima, fica próximo. É o resultado do limite. Tudo isso é a mesma coisa, tá? São nomenclaturas diferentes que já é bom vocês ir aprendendo também. E que às vezes eu falo sem perceber aqui, porque eu estou muito acostumado com isso. E vocês às vezes ficam com dúvida sem saber o que é a terminologia, né? Estou acostumado, mas vocês não estão acostumados, obviamente, né? É importante eu falar. Então é isso, pessoal. Isso aqui é a soma de Riemann. Você passa o limite, se aproxima daquele L. Aquele L a gente representa por esse símbolo. Ele não é escolhido ao acaso, ele é escolhido porque ele representa uma ideia. Toda aquela ideia da área debaixo da curva está associada aqui. Ok? E claro, quando a função é positiva, pessoal, a integral de Riemann da função, né, ela vai dar para a gente exatamente o que, pessoal? Ela vai dar para a gente, né, você vai ter lá então a função, né? Você vai ter aqui o intervalo A, você vai ter aqui o intervalo B, ok? Então você marca aqui um ponto aqui, marca um ponto aqui. E o que vai acontecer, pessoal, é que a integral de Riemann agora vai ser, agora não tem retângulo, não tem nada aqui, tá, pessoal? Aqui é exatamente, nossa, ficou feio isso aqui, né? É exatamente a área debaixo da curva. Então a área é o resultado de um limite. Ok, pessoal? A área é o resultado do limite. A área é o resultado do limite. Aqueles retângulos, eles vão... Na situação limite, eles meio que viram só retas, como se fosse lá o tecido lá do Cavalieri, né? A ideia dele, né? Aqueles retângulos viram só retas que vão preencher toda essa região que está sobre a área, sobre a curva. E a integral definida, né? Que é isso daqui agora, que é o resultado desse limite. Veja, pessoal, olha que diferença. Integral definida tem o A e o B. Integral definida tem o A e o B. O A e o B vai estar associado com a partição. A partição é limitada embaixo, por baixo pelo A, por cima pelo B. A partição define a soma de Riemann. Manda as partição, o modo das partição para zero, passa o limite, você tem um resultado para esse limite. O A e B sempre fixado. O resultado desse limite é o que a gente chama de integral definida. E a integral definida, sim, representa a área debaixo da curva. Então, isso aqui, essa área é igual à integral de A a B da f de x dx. Isso é o que a gente tem. Ok, pessoal? É o que a gente tem aqui. O resultado do limite. Cuidado! Integral definida. É tudo isso que a gente acabou de ver nessa aula. Lembrando que a primitiva, né? Integral de f de x dx. Isso aqui é apenas a primitiva. Isso aqui é uma função que você deriva que vai dar essa funçãozinha que está aqui dentro. Então a gente vai ver depois. Então isso aqui vai ser uma f zona de x, né? Mais a constante, lembra da constante, que a gente precisava da constante? Uma f zona de x mais uma constante, que quando você derivar isso aqui, vai dar essa funçãozinha que está aqui dentro, que é essa função, aliás, essa funçãozinha está aqui, né? Ali é a integral definida, é outra história. Vai dar isso daqui. Okay? Então, você deriva aqui lá da fzinha de x, né? Isso aqui é uma notação apenas para primitiva. Não tem, a princípio, não tem nada a ver com essa área aqui. Isso aqui é integral definida, soma de Riemann, área debaixo da curva, tudo foi aproximando e chegou aqui. Aqui tem o A e aqui tem o B. Aqui não tem nada. É só um símbolo que representa uma função que, ao derivar, dá a função que está aqui dentro. Okay? Então, são duas coisas distintas. Claro, pessoal, vai ter o famoso teorema fundamental do cálculo. Ele vai conectar essas duas coisas aqui. Que é o teorema mais importante do nosso curso. Ele vai conectar a primitiva com a área, com a integral definida. Né? Essas duas coisas vão intercalar. Aí vem o teorema fundamental do cálculo. Ok, pessoal? E aí a gente vai ver também, o teorema fundamental do cálculo tem a parte 1 e a parte 2. Parte 1 fala da primitiva, a parte 2
ele dá uma cara para a primitiva, né? A gente vai ver que a gente consegue usar a integral definida para a gente conseguir construir uma primitiva. Isso é muito legal. Então, tá, o teorema fundamental do cálculo, a gente vai ver que ele é dividido em duas partes. E é a grande sacada, né, pessoal, do Newton e do Leibniz, né? Que conseguiu associar o quê? A primitiva, a derivada, com essa questão da área debaixo da curva. Conseguiu associar o conceito de reta tangente, de derivada, com integral, né? Então, o teorema fundamental do cálculo, ele faz essa ligação, ele associa, né, a derivada com a integral, uma operação, duas operações matemáticas que a princípio você consegue apresentar de maneira totalmente distinta. Veja que essa aula de hoje aqui, você não precisa saber nada de derivada. O que a gente usou de derivada? Usou nada. Usou nada. Defini soma de rima. Peguei um conjunto, um intervalo, fiz a partição, ok? Fiz a soma de rima, a gente somou, passou o limite, epsilon e delta, não tinha nada de derivada. Então você consegue definir integral, a gente definiu a integral, a gente chamou de integral definida, né? Integral de rima. Conseguiu definir ela sem falar um A de derivada. Claro, né? A derivada vai ter um papel crucial. Por quê? Com o teorema fundamental do cálculo, a gente vê que a derivada, na verdade, é a inversa da integral e a integral é a inversa da derivada. As duas operações se relacionam. Mas, a princípio, matematicamente falando, são duas coisas que, matematicamente falando, são distintas e se conectam em uma operação. E o engraçado é que, historicamente, foi assim também, né? Primeiro surgiu a integral, a derivada, não com esses nomes, né? Tipo, era o conceito de reta tangente e área entre regiões curvas, né? E depois percebeu que tinha uma relação fundamental ali, que é o teorema mais importante desse curso aqui. O teorema mais importante quando se fala de derivada integral, tá, pessoal? Bom, então aqui só o último slide que fala em resumo, né, o que a gente está falando então, que a integral definida de rima, integral de A a B f de x dx é o limite da soma de rima, tá? Bom, pessoal, então eu queria falar com vocês basicamente nessa aula era isso. Depois a gente vai continuar então na próxima aula aí com as propriedades então, da integral, né? A gente consegue estabelecer propriedades. E depois vai vir mais coisas, teorema fundamental do cálculo, nas próximas aulas aí, já aparece. Ok? Bom, então, obrigados a todos e até uma próxima oportunidade.